Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Lucas capítulo 17, versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Grande Criador, nós estamos agradecidos por poder estar na sua casa novamente, em culto, em adoração ao seu precioso nome, reconhecendo, vendo, não apenas ouvindo, mas vendo o que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, que esta luz, esta palavra se manifeste em bênçãos físicas e espirituais a todo o seu povo. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Deus de pé em carne humana. Nós estamos tratando nestas reuniões sobre Deus em carne para provar aqueles que não viram ainda o novo nome, porque tem novo nome. Se não tivesse Deus em carne, não teria novo nome. O novo nome está relacionado com a manifestação de Deus em carne nos últimos dias. E essa expressão, Deus de pé em carne humana, é uma expressão do irmão Brana. Se alguém diz eu não creio, não crê no que o irmão Brana pregou. Agora, o irmão Brana não podia fazer referência a si, ele apenas tinha que pregar. Mas foi tão claro que se eu disser estas palavras para vocês hoje, que eu não estou dizendo, mas se eu disser estas palavras, Deus está diante de vocês de pé. Como você tomaria esta palavra? Para quem você olharia para ver Deus de pé? Se eu dissesse, Deus está diante de você de pé. Dá para entender, não é? Então, mas eu não estou dizendo. Mas William Brana disse. Então eu creio, porque ele disse. E eles têm que aprender isto. E eles, quer creiam ou não, terão que saber que no Brasil há um povo profeta, há uma noiva profeta. Eles creiam ou não, como diz o profeta Ezequiel. Agora eu vou tomar algumas mensagens do irmão Brana, porque eu gosto de pregar e mostrar, porque a doutrina não é minha. E como tudo que você prega hoje é novo, é novo. Irmão Brana falou, mas nós não sabíamos
que ele tinha falado. Então, é novo. Acaba sendo novo. Na hora da mensagem ser repetida, reprisada, reprofetizada, então a pessoa tem que tomar esse conhecimento. O desvelar de Deus são parágrafos que nós já lemos para vocês, mas estamos juntando para poder esclarecer que o novo nome só pode estar quando Deus está na terra. Assim como o nome foi manifestado, ninguém sabia o nome de Deus. Mas quando ele manifestou em carne, aí eles ficaram sabendo. E o anjo veio e falou para eles: e o seu nome será Jesus, porque salvará o seu povo de seus pecados. Por que o anjo não falou no Velho Testamento? Você vê? O anjo não avisou no Velho Testamento: o seu nome vai ser Jesus. Não. Ele falou em parábolas e as pessoas não entendiam. E Jesus diz que é assim mesmo que deve ser falado, em parábola, para que eles, vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam, e não entendam e não sejam por mim curados. Então, irmão Brana diz aqui o desvelar de Deus 281. Quando a palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne. Quando ela estava em Jesus, ela era Deus em carne. Agora você tem que saber que a palavra não estava apenas em Jesus. Jesus era a palavra, certo? Ele é a palavra. Mas quando a palavra estava nele, diz o profeta, ele era Deus em carne. Ele era Isaías 9,6. Ele era Deus conosco. Ele era Emanuel. A única coisa que ele fez foi mudar sua máscara. O que Deus faz quando ele vem na terra, Deus só muda de fisionomia. Você tira uma foto dele, Moisés, mas agora quando ele vier, então eu já tenho a foto dele. Tem que ser do jeito da foto. Não, ele muda de fisionomia. Aí ele é Jesus. Você tem que tirar outra foto. Você tira a foto dele. Então, quando ele voltar, porque Jesus disse que vai voltar, quando ele voltar, então eu tenho a foto dele. Ele muda de fisionomia, certo? Ele muda de máscara. Aí você tem uma foto de Jesus, ele diz, não, aí ele é Brana. E assim vai, Deus operando, e as pessoas não percebem, porque ele só muda de máscara. Por dentro é o mesmo. O mesmo que está em você, era o mesmo que estava em Pedro. É você que é diferente. Eu que sou diferente, a nossa fisionomia que é diferente. Mas o mesmo que estava em Pedro, que estava na igreja primitiva, é o mesmo que está em nós. Só muda de máscara. Não a sua palavra, não a sua natureza. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele simplesmente muda a sua forma. Se as pessoas percebessem que para Jesus vir na terra, ele tinha que vir numa outra fisionomia, numa outra forma humana, então eles não ficariam aí cegos, esperando Jesus da Galileia. Jesus da Galileia não vai vir. É outra fisionomia. É aquele mesmo Deus, Jesus, que é Deus forte, mas ele está dentro de uma outra máscara, dentro de uma outra fisionomia, chamado Brana. Essa mensagem, irmãos,
quem tinha que pregar era a esposa, era João. Era nós que tínhamos que pregar essa mensagem. Irmão Branham não podia pregar. Ele era aquela manifestação. Ele era o mistério do dia. Ele era o 7. E o 7º é mistério. E ele era esse mistério. Era Deus em outra fisionomia. Ele mudou de Noé para Moisés, ele mudou de Moisés para Davi, de Davi para José, assim por diante, até que ele se tornou corporalmente toda a plenitude da divindade. Vem? Agora vocês notam bem o desvelar de Deus 249. Como a revelação tem que estar nas pessoas. E as pessoas têm que ter olhos para ver. Porque tem uns que têm olhos, mas não veem. Jesus falou que é assim. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Então é gente que tem olhos para ver. Senão eles não podem verem. Anás tinha olhos, mas não via. Samaritana tinha olhos, mas via. Caifás tinha olhos, mas não via. Maria Madalena tinha olhos e via. É sempre assim. Uns olhos veem e outros não. A gente tem vontade que todos os olhos vissem. Mas Deus já predestinou olhos para verem e olhos para não verem. Eles estão enxergando, mas eles não veem a palavra do dia. É como as pessoas hoje. Elas dizem, eu vou em qualquer lugar. Falou de Deus, é comigo. Então o diabo é com você. Porque o diabo não fala, eu sou o diabo. O diabo diz, eu sou ungido. Eu sou Deus. Para poder enganar. Então, o que tem que cada um de nós termos? Olhos para verem, ouvidos para ouvir, para poder ver se aquilo é verdade, ouvir e dizer, ó, isso não é certo. O que não é certo, eu não quero. Eu não perco tempo com aquilo que não é certo. Vocês até podem em casa assistir um culto denominacional. De vez em quando eu estou passando por um culto desse, eu admiro a fé deles, eu admiro os gritos, eu admiro as línguas estranhas e que não tem revelação, que não tem interpretação. Eu admiro, mas não está de acordo com a palavra do dia. Eu admiro a força que eles têm para ir na igreja, que os pregadores têm para pregar muito mais que nós, fazer grandes trabalhos missionários, porque ter a mensagem que nós temos, Deus vai dar essa mensagem para um velho. Ele sabia que um velho não faz muita coisa mais. O que você acha? Deus, quando dá uma mensagem, se ele chama um rapazinho, então aquilo vai ter pulos, gritos, vai ter um grande trabalho. Mas ele chama um velho. Quando Deus usou o irmão Branham como um rapazinho, ele estava no meio dos evangelistas pentecostais. Foi admirável sua palavra, sua pregação, mas quando Deus o chamou para um ministério real, chamou na velhice. Com 53 anos, e logo com 56 ele morre.
Esse é o trabalho de Deus. Ele já chama na velhice, não tem muito tempo mais. Você não tem que pensar em grandes coisas, senão pregar, prega, dá o que tem. Eu estou pregando para vocês aqui como se eu fosse viver 100 anos. Mas eu já estou com 65. Tem hora que nem eu acho que eu tenho 65. Mas eu já estou com 65. Mas é o final. Entende? A mensagem, quando vem, ela não veio para nós, nesta etapa que estamos, ela não veio quando eu tinha 20 anos, como veio a mensagem. Para mim, a primeira e segunda etapa, quando eu tinha 22 anos. Mas agora, ela veio para mim, muitos anos depois. A gente já estava com 50 anos. Aí vem esta terceira puxada. Mas isso é para mostrar para vocês que Deus quer fazer um trabalho. A maioria das vezes, quando Deus toma, Ele não pode tomar um neófito, um novo, um inexperiente, porque Ele mesmo falou na Bíblia para Paulo não impor as mãos sobre neófitos, sobre inexperientes. O que hoje é colocado as mãos sobre qualquer pessoa. Você já vê a pessoa que ela tem uma inclinação para adultério. Você vai e põe a mão sobre a cabeça dela e faz dela um pastor. Você é culpado. Porque você já sabe que espírito está seguindo aquela pessoa. E o anjo advertiu o irmão Brana para fugir do dinheiro, da mulher e da fama. Quando você vê um mais novo, ele luta para poder aparecer, porque ele tem muita força. Aí ele começa a fazer um grande trabalho. Aí Deus cruza o caminho dele com uma doença. Quantos são assim? Deus já tem feito o trabalho que tinha que fazer através do irmão Brana. Com 3 anos foi suficiente. De 53 a 56. Para Deus foi o suficiente. Era uma manifestação de Deus. Mas antes não era. Você vê o trabalho antes, na primeira e segunda etapa, não era uma encarnação. A encarnação veio depois, quando cumpriu o seu ministério. Aí vem a encarnação em 1963. E é por isso que Deus tem novo nome. É porque Ele encarnou no outro homem. Jesus não está em Jesus. Jesus está em Brana. Esse é o problema que as pessoas não entendem. Então, olha o desvelar 249. Isto permanece sendo velado. Se está velado, está encoberto. Estamos dentro de Cristo. Agora, como então todos os verdadeiros crentes o veem? A palavra de promessa para este dia manifesta abertamente. Ele está dizendo que todos os verdadeiros crentes o veem. Isso quer dizer que os falsos crentes não o veem. Esta é uma grande palavra, se você pode captá-la. Vem. Todos os verdadeiros crentes, ele repete. Todos os verdadeiros crentes que estão na palavra, veem a Deus abertamente. O véu rasgado. E Deus está diante de você, de pé, manifesto. Vem Deus, manifesto abertamente. Amém. Tá bom? Dá para você entender? Olha a explicação do irmão Brana. Deus
abertamente, véu rasgado, e Deus está diante de você de pé, manifesto. Manifesto quer dizer, ele está numa carne. Veio Deus manifesto abertamente. Não tem nada cercando para você não ver, não tem nada o encobrindo, não tem nada o velando. Deus abertamente. Quem era Deus abertamente? Onde estava Deus abertamente? Onde Deus estava de pé? Em quem Deus estava de pé? Se eu estivesse lá naquele dia, eu via isso. Você via isso. Deus de pé. Dizendo, que mensagem! O desvelar de Deus. Isto é, Deus no púlpito, desvelando, tirando a roupa. E tem uma roupa que o cobre, que não deixa as pessoas verem, o espiritual. Aí ele desvela, ele tira aquela roupa e mostra para você abertamente, quem sou eu? Aí você olhava e dizia, olha, eu estou vendo Deus em brana, Jesus em brana. Deus está diante de você de pé. Se ele dissesse, se a pregação do irmão Brana fosse assim, Deus está aqui, meus irmãos, tudo bem. Deus está em espírito aqui entre nós, tudo bem. Não está manifesto. Mas Deus está de pé. Para Deus estar de pé, ele tem que estar numa carne. Para Deus estar de pé, ele tem que ter perna. Tem que ter corpo. Para Deus estar de pé. É isto que as pessoas não veem. É isto que é o novo nome, meu irmão. Deus estava de pé, mas só que chamava Brana. Outra máscara. Outra fisionomia. Não confundas as fisionomias, nas quais Deus tem manifestado. Suas fisionomias são distintas, mas é o mesmo Deus. Com fisionomias, com aparências, com máscaras distintas, mas o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Eu fico muito satisfeito quando eu vejo isto, porque isso não é para o mundo de hoje. A gente vê reuniões aí, que eu disse para vocês, na internet, milhares de pessoas, mas não sabem o nome do Pai, e fazendo um grande trabalho, com aquele esforço tremendo, gemendo, e não sabe o nome do Pai. Aí depois você vê, dentro da mensagem, milhares de pessoas fazendo um grande trabalho, um grande esforço, e não sabe que o Cordeiro saiu do trono. Logo você vê milhares de pessoas dentro da mensagem, fazendo um grande trabalho, e não sabe que Deus veio em carne, e que Ele já tem novo nome, e esse nome é Brana. E eles estão fazendo grandes trabalhos. Não é esse trabalhinho nosso, não. Não era o trabalhinho de São Pedro, não era aquele trabalhinho de São João, eram grandes eventos que eles faziam, mas não tinham a revelação que Paulo, que Pedro, que João tinham. 253 do Desvelar de Deus, não diz, não meu credo, meu livro de credo, meu catecismo, não, mas a espada do Senhor vem, rasga o véu até embaixo. Olha, a espada do Senhor, não meu catecismo, não meu livro de história, mas a espada do Senhor rasga o véu até embaixo e vê Deus de pé às vistas, manifesto
em sua palavra. Poderia completar aqui, manifesto em São Lucas 17, 26 a 30. Manifesto, você vê Deus de pé, à vista. Manifesto em São João 14, 12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para o Pai, e quando eu voltar será outra fisionomia. Era isto. Eles não podiam esperar Jesus no Pentecoste, mas Jesus falou que ia voltar. Vou e venho para vós. Se eles ficassem lá no Pentecoste esperando Jesus, ele veio numa outra fisionomia, ele veio em espírito, e você tinha que olhar agora em Pedro e ver que Jesus estava em Pedro. Você olhava em João e ver que Jesus estava em João, outra fisionomia. Manifesto. Que quadro glorioso para olharmos. Veio, está bem, o Espírito Santo de Deus de fogo, a sua espada, rasga isto, rasga o véu. A palavra rasga o véu denominacional. E denominacional, dentro da mensagem, já formou um movimento denominacional, que a palavra hoje rasga o véu e mostra Deus em carne humana nos dias do entardecer, cumprindo Zacarias 14, verso 7. No entardecer haverá luz. Isso já cumpriu. Escuta mais um pouco. Olha o desvelar de Deus, quanta riqueza tem. 343. E você verá, se você simplesmente fizer aquilo, romper aquelas velhas tradições e coisas, e vir a Ele, você o verá de pé, o conquistador poderoso. Agora você sabe que Brana não era o conquistador poderoso, mas Deus, o conquistador poderoso, estava de pé em Brana. Não é o homem que é o conquistador. O homem não pode curar, o homem não pode fazer nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas quando Jesus está neste homem, então o conquistador poderoso, você o verá de pé. Aí você olhava e dizia: eu vejo Deus de pé em Brana. O povo tem que aprender isso. Eles têm medo de manifestação. Eles estão em busca do Espírito Santo, que Deus manifesta, e quando há uma manifestação verídica, eles fogem dela. Eles têm medo de Deus manifestado em William Brana. Veio, você verá, olha, a palavra prometida para esta era sendo manifesta. Você verá o Deus poderoso desvelado. Quando Deus está desvelado, porque se Ele está em espírito, Ele está velado, você não o vê. Mas quando Ele está desvelado, Ele está num corpo, Ele está numa carne. Aí você verá Deus poderoso desvelado, o verá bem no nosso meio aqui, desvelado. O Deus poderoso, invicto por tradições, quer dizer, que nunca foi vencido por tradições, que nunca as tradições o venceu. O Deus invicto, isto é, invencível. Olha o 367, o desvelar de Deus. Estou falando Deus de pé, não Deus dormindo, não Deus deitado, não Deus espírito, mas Deus de pé. 367, o desvelar. Na oração ele diz: Pai, nós oramos hoje que este Senhor, os quais não atravessaram ainda aquele véu, eles estão de pé lá fora, como Israel, eles estão observando. Eles creem, mas eles nunca romperam nisto ainda,
para verem aquela grande luz da Shekinah, ambas espiritual e física. Que você vê a manifestação da luz da Shekinah dentro do templo, ela é espiritual, mas você tem que ver a luz da Shekinah física. Quando Deus está manifestado, não em espírito, mas Ele está como a glória da Shekinah. Ele diz, ambas, espiritual e física, de tal forma que um olho mecânico de uma máquina fotográfica reteve aquela foto. Olha a foto do irmão Brano aí, do anjo do Senhor. Olha o sinal de Deus sobre a sua cabeça. Tem a foto aí? Essas coisas são boas, né? Ele diz, há 2 semanas atrás, a captou outra vez. A máquina fotográfica captou a luz outra vez, que era a glória da Shekinah física. A glória da Shekinah espiritual, não tem jeito de você tirar uma foto, mas quando ela se transforma em física, ela tem uma fisionomia, uma máscara. Ela veio mascarada, como uma coluna de fogo sobre a cabeça do profeta. Aleluia. Essas coisas é para crente. Vem, tu estás revelando a si mesmo, Senhor. Na oração sai mais coisa. Tu estás revelando a si mesmo, Senhor. O Deus poderoso desvelado para o crente. Continua velado para o incrédulo. Deus poderoso desvelado para o crente olha e diz, eu estou vendo Deus desvelado em Brana. Isso é o crente. O incrédulo olha e diz, não estou vendo. E Deus está ali. Mas desvelado para o crente. Velado para o incrédulo, mas desvelado para o crente. Deus quis. Olha, isso foram palavras de T.L. Osborne, que já partiu. Deus quis mostrar para esta geração com quem ele pareceu, disse T.L. Osborne. Deus andou por nossas ruas, por nossas praças, comeu e bebeu num homem chamado William Branham. Se naquele tempo T.L. Osborne teve esta luz, por que não permaneceu com ela? Por que não a difundiu? Porque anos depois já falou contra. Se você souber alguma coisa sobre este nome, esqueça das coisas absurdas que aconteceram anos depois, disse T.L. Osborne em uma palestra sua. Ele disse que aquele homem era Deus em carne. Depois ele fez uma palestra, voltando atrás, era tarde demais. Quando eu ouvi essa palestra na internet, não levou 6 meses, T.L. Osborne partiu. Por quê? Não viu, continuou falando, dizendo que aquilo era verdade. Essa luz é para o crente, mas está velada para o incrédulo. Tem hora que a pessoa é crente. Quantas pessoas já tiveram no nosso meio que cria no novo nome e hoje não crê mais? Eles eram crente, hoje eles são incrédulos. A palavra está desvelada e o crente está vendo. Mas se você amanhã for um incrédulo, você falará contra o que você está vendo hoje, como T.L. Osborne fez.
um grande evangelista. Ninguém pode falar contra o seu evangelismo. Estou falando da manifestação que ele viu, que foi o pregador no velório do irmão Brana. Deus andou por nossas ruas, comeu e bebeu num homem chamado William Branham. Isso é verdade tanto naquele dia, como depois que eles não creram mais. Continua sendo verdade. E nós continuamos pregando. Deus andou pelas ruas dos Estados Unidos, pelas praças, comeu e bebeu num homem chamado William Branham. Era Deus presente, era Deus desvelado. Aleluia. Que eles possam atravessar hoje, Senhor, e ver o teu grande esplendor e glória. Mas como ver seu esplendor e glória? Ver seu grande esplendor e glória da Shekinah na física, não no espírito, mas no físico agora. Deus estava naquele físico manifestado. 370, o desvelar de Deus. Irmãos, ele continua perguntando assim, ó: quantos o veem de pé? Você acha que a congregação estava vendo? Quantos o veem de pé? Se a congregação visse Deus de pé, teria que ver Deus em Brana, não tinha outro lugar para ver Deus. Deus estava escondido numa carne humana e revelando-se através da mesma. Deus escondido e revelado em simplicidade. E eles não podiam ver. A família Brana viu. A sua família vê que você é alguma coisa. A minha família vê que temos alguma coisa. 370, o desvelar de Deus. Quantos o veem de pé? O poderoso conquistador, a palavra feito carne, desvelada diante de nós. A palavra feito carne, tirada o véu diante de nós. Ele tirou o véu de Apocalipse 10. Ele tirou o véu de São Lucas 17, 26 a 30. Era o véu tirado de tantas outras escrituras. Aleluia. O Alfa, o Ômega, aquele que era, o que é e o que há de vir, a raiz e os rebentos de Davi, era o Filho do homem, o Filho de Deus. Ele fala direitinho nessa daqui. Era o Filho do homem, que era o seu ministério terreno. O Filho de Deus, que era o Espírito Santo nas 7 eras. O Filho do homem, que era o ministério dele naqueles dias. E será o filho de Davi no milênio. Vocês veem? Crê você nisso de todo o coração? Amém? Desvelando a si mesmo em cada era, trazendo ao crente, velando a si mesmo em carne humana do incrédulo. A carne humana, irmão, vela e desvela. A carne humana é assim, ela vela e desvela. Olha, desvelando a si mesmo em cada era, trazendo ao crente, velando a si mesmo em carne humana do incrédulo. Ele está escondido atrás do véu, que Deus possa rasgar cada véu e que possamos vê-lo como ele é. Aí você veria como ele era. Ele era um homem naquele dia. Você veria como ele é. Ele é o livrinho hoje. O livrinho que nós estamos comendo. Você tem que ver como ele é. Ele não é mais Brana, ele é o livrinho. É isso que eles têm que ver. Agora ele é o livrinho que revela o que Brana foi, que revela aquilo que estava escondido ali atrás. Vou repetir a escritura de quinta-feira. E até mesmo quero fazer uma correção
que eu disse que Deus comeu uma carne de uma tenra ovelha, é de uma vitela, é carne de vaca. Está aí escrito em Gênesis 18, que é carne de vaca. Que Abraão foi entre as vacas e pegou uma vitela para matar e trazer o alimento para o Senhor. Não é carne de ovelha, não. Carne de vaca, carne de vitela. Amém? Eu estou fazendo essa correção porque eu sei que eu nem fiz a correção lá na hora, deixei quieto. Mas alguém vai ouvir e dizer, ele falou aqui carne de ovelha. Não é carne de ovelha, não, ele não sabe de nada. É carne de vitela. Tá bom. Mas nós passamos por alto no momento, eu falei, carne de ovelha, tenra, mas é carne de vitela, é carne de vaca. Deus comeu. Estreita é a porta, parágrafo 67. Falando daqueles anjos, eu quero já destacar outra vez hoje. Agora lembre-se, 3 chegaram na porta da casa de Abraão. 3 homens. 3 homens. A irmã Brana diz, 2 deles eram anjos. Anjos em carne humana. Tem uma mensagem que a irmã Brana diz, era Miguel e Gabriel. Eram 2 anjos em carne humana. É Billy Graham e Oral Roberts, que foi para os dias da manifestação do Filho do Homem, Deus em carne nos Estados Unidos, que era Jesus Cristo em Brana. Brana não era Jesus Cristo que era Brana. Quem tinha novo nome era Jesus Cristo. Não era Brana que tinha novo nome. Não era Brana que chamava Jesus. Era Jesus que chamava Brana. Amém. Escuta para você ver que é uma confirmação, que eu não tinha esse outro parágrafo quinta-feira, então eu trouxe hoje. 2 deles eram anjos. Anjos em carne humana. Um deles era o próprio Deus. Um é Billy Graham, é anjo. Oral Roberts é anjo. Mas Brana, o próprio Deus. Por isso que tem novo nome. O novo nome é Brana. É Deus numa carne mortal. É Deus num homem. Eles não creram em Jesus porque Jesus morreu. Eles não creem em Jesus porque Jesus também ficava doente. Isaías havia avisado, mas eles não creram. Isaías 53 diz, ele será um homem de dores. Então, Isaías está dizendo, ele vai sofrer dores. Aí um dia ele parou, assentou-se numa pedra, pôs a mão na cabeça, diz a história, porque lhe doía a cabeça. Isso já está na história da igreja. Porque lhe doía a cabeça. Ele era um homem de dores. E eles não creram nele porque era um homem. Nós não cremos em ti porque tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Isso é a escritura de São João. Eles falaram lá e eles falam a mesma coisa hoje. Sabe por que nós não cremos? Porque Brana quis fazer-se Elias. E foi muito mais. Malaquias 4. É Cristo Jesus, como pregamos quinta-feira. É Malaquias 4. É Cristo Jesus em carne humana. Diz o irmão Brana. Malaquias 4, ele não podia falar eu. Ele diz Malaquias 4. E você sabe que Malaquias 4 só pertenceu a um homem. Malaquias 4, no século 20, pertencia a Brana. Apocalipse 10, de 1 a 7, pertenceu a um homem só, a William Brana. E você vê, a escritura que pertence a você hoje, Apocalipse 10, de 8 a 11, é a nossa escritura. Isso pertence a nós hoje.
ninguém pode tomar isso de nós. Quando Moisés e Elias vier, eles não poderão tomar essa escritura de nós, porque ela nos pertence, o capítulo 11 de Apocalipse, que pertence a eles, mas o capítulo 10, de 8 a 11 de Apocalipse, pertence a nós. Amém? Vem. Agora, quando o irmão Branham diz, um deles era o próprio Deus, você quer ver, tem a união invisível da noiva, 240. Quando o irmão Branham está falando sobre esses anjos outra vez, o irmão Branham diz assim, você diz, esse era um anjo, porque eram 3 homens que apareceram na casa de Abraão, Billy Graham e Oral Roberts. Você diz, esse era um anjo. Olha o que o irmão Branham diz, a Bíblia diz que foi Deus, Senhor Deus, Elohim, ali de pé, em carne humana. Deus de pé, em carne humana. Se você coloca essas qualidades, esses adjetivos, e aplica a um homem, eles dizem, vocês estão fazendo a coisa errada. Não foi nós que falamos. O homem Branham não é isso, mas o ministério que estava no homem Branham, aquele ministério, olha, foi Deus, Senhor, Deus, Elohim. O que é Elohim? Existente de si mesmo. Jeová, aquele que existe com a sua família. William Branham está mostrando, e essas qualidades você sabe que pertence ao ministério de Deus em carne chamado Branham. Por isso o novo nome é Branham, porque era Deus em carne. Ora, é Senhor, Deus, Elohim, ali de pé em carne humana, mostrando que ele assim ungiria sua igreja nos dias finais, seria Deus operando novamente em carne humana. Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Amém? Volta lá, HM faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado, 45. Quero terminar com isso aqui. HM faz parte de Deus. Mas outra coisa, ó irmão, 157, Abraão restaurado, para mostrar para vocês porque nós cremos que Branham é o novo nome. Você pode ir na mensagem, a brecha, parado na brecha, 138 a 155, que você vai ver isto. Foi Deus quem disse que o nome do irmão Branham era sinal eterno. Estava relacionado com o nome. Te dou um sinal eterno, olha para lá. Branham mesmo diz, não estou vendo nada, Senhor. Aí Deus perguntou para ele, quantos picos tem aquele monte? Ele já sabia, tem 7. Quantas letras tem seu nome? Agora, povo da mensagem, me diga que eu estou pregando uma coisa que não está na mensagem, ou você nunca leu isso? Parado na brecha, 138 a 155, leia para você ver. E ele mostra que Deus esteve em 3, em 5, 3 é Pai, Filho e Espírito Santo, em 5, Jesus, e ele dizia agora é 7, mas não fala qual é o 7. Mas ele pregou, o número de Deus é 7. BRANHAM é o número de Deus, é o número do nome de Deus, que é o novo nome. O novo nome é humano quanto o nome foi humano. E o novo nome tem que ser respeitado como o nome foi respeitado. Hoje nós temos que respeitar duplamente o nome de Deus. É o nome e o novo nome. Você não pensa que foi jogado fora o nome. Não, nós ainda batizamos no nome de Jesus Cristo. Não foi jogado fora. Mas Deus tem novo nome. A abertura dos selos, a revelação dos trovões trouxe novo nome para Deus na terra,
Deus estava encarnado naquele homem. Então escuta aqui, 157, Abraão restaurado. Por que o irmão Branham falaria desse jeito? Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. O anjo do Senhor está aqui. Mas quem é esse anjo do Senhor? Ele é o Deus Jeová em carne. Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre, é simplesmente real. Que revelação, que luz que as pessoas deveriam ter. Isso daqui não é para a Assembleia de Deus, isso daqui não é para pentecostal, isso daqui é para a gente eleito, não é nem para o povo da mensagem, é para os eleitos tirados da mensagem. Deus está tirando um povo de dentro da mensagem, para o seu novo nome. Por isso, irmão Branham diz, Jeová Jireh, parágrafo 100, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil levaria seu nome. E eu tenho que falar para você o nome desse gentil. Irmão Branham não pode dizer, mas eu posso. Deus disse para o irmão Branham, não diga a ninguém, mas para mim Deus diz, fale, profetize outra vez. Então eu tenho que profetizar isso para você. Tenho que respeitar o que Deus disse para William Branham, não diga a ninguém, só diga assim. O anjo do Senhor está aqui, Ele é Deus Jeová em carne, Ele é Jeová Deus em minha carne. Aquele mesmo Deus nunca morre, Ele é simplesmente real. A coisa é, o povo não o reconhece. Mas dou graças a Deus por poder reconhecer. Esta hora que Deus tem manifestado. Você volta ali para me encerrar. 2 anjos, mas o outro não era anjo. É 2 anjos, é 3 homens. 2 anjos e um é Deus. 2 anjos, um é Deus. Por isso o nome de Deus não é o Gran 6 letras. O nome de Deus é 7, é Bran. É o sinal eterno. Foi dado através de Isaías, um sinal eterno. Deus deu um sinal eterno, e era Jesus o nome. Olha outra vez, Deus deu para o irmão Branham um sinal eterno, e era Brana, B-R-A-N-H-A-M. Está na mensagem, vai examinar, vai crer. Cadê o crente? Essa revelação é para o crente, não é para o incrédulo. É Deus desvelado hoje através da mensagem da esposa, através da mensagem que João prega. A mensagem da graça, para me encerrar. Ele pôde salvar um perdido como eu. Faço destas palavras também minha oração. Ele pôde salvar um perdido como eu. Ele o fez. O que é isto? Graça. William Branham, filho de um bêbado. Osmar Rodrigues, filho de um bêbado. Isso não faz nenhuma diferença. A graça de Deus me salvou. Obrigado, Senhor, por mais esta revelação da sua palavra, nesses dias quentes, Senhor, em que os corpos das pessoas estão numa caloria extrema e dá muito cansaço, sonolência, como nós precisamos mais e mais de Ti para vencermos todos os tempos. E até o período que nós vivemos, que estamos limitados ao tempo, Senhor. Sofremos as condições do tempo climático. É frio, é calor, sofremos. Mas que o Senhor possa mostrar a cada um de nós esta luz, esta revelação. O Senhor de pé em carne humana,
Obrigado por esta luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deixa eu terminar aqui, por favor. O que era Apocalipse 10, de 1 a 7? Era Deus de pé, em carne humana. O que era Lucas 17, 26 a 30? O Filho do Homem, nos dias de Noé e nos dias de Ló. Era Deus em carne humana, de pé. O que é Apocalipse 8, o 7º selo, o silêncio? Era um homem, era Deus de pé na terra em uma carne humana. Deus te abençoe. Jesus, comprada lá na cruz com sacrifício seu, ouvi a sua voz, foi indo logo após pro casamento seu. Nas eras que passou, ele a sustentou com a intercessão de amor. A força que ele dava, nunca desprezava, fez-a vencedora. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fiquem lá, Odisseia, deixa louca a ideia, vem pro arrebatamento. Sua voz meiga de esposo a chamou de novo pra sair do tempo. Não fiquem lá, Odisseia, deixa louca a ideia, vem pro arrebatamento. A noiva do Cordeiro, só através dos selos podia se casar. Com esse compromisso ela vai com Cristo para o lindo lar. O brado dos trovões trouxe revelações que Brana nos ensina. Falou-nos da morada na mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem: com a gente ama. Isto é maravilhoso, Cristo é nosso esposo na família Brana. Morar além do véu, ali naquele céu, é um sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do Redentor parente. A noiva do Cordeiro, só através dos selos podia se casar. Com esse compromisso ela vai com Cristo para o lindo lar. O brado dos trovões trouxe revelações que Brana nos ensina. Falou-nos da morada na mansão sagrada, além da cortina. A esposa então casou-se com a grande mensagem: com a gente ama. Isto é maravilhoso, Cristo é nosso esposo na família Brana. Morar além do véu, ali naquele céu, é um sonho dos crentes. Fazer parte da esposa é ser feliz na escolha do